povo, seja muito bem-vindo ao nosso segundo Eurocast. O tema de hoje, como vender mais e melhor. Meu nome é Euro Júnior e eu ajudo advogados a gerirem sua carreira, seu escritório de advocacia e ensino também vocês a atraírem e prospectarem clientes. E essa daqui é a Tainá Boing. Oi, amor. Oi, amor. Vamos lá falar sobre vendas hoje? Vamos demais, o tema eu sei que vocês gostam. Quem não gosta de falar de vendas? Todo mundo que tem um negócio gosta de vender, né? Exato. Vamos lá, vamos bater esse papo. Então tá, começa falando sobre por que você resolveu estudar sobre vendas. Por que é tão importante? Cara, vamos lá. Eu lembro de uma história no começo da minha carreira que eu atendi uma senhora e ela foi com um menino do lado, né? Ela foi com um rapaz, um menino não era criança não, era um rapaz. E eu lá atendi essa senhora e eu falei um monte de coisa pra ela, sabe? Tipo assim, expliquei o direito dela todinho, falei como ela deveria agir, como eu faria no lugar dela e tal. E ela só... Eu nunca vou esquecer que ela ainda falou assim pro netinho dela lá, né? Que era um rapaz da minha idade, eu era novo naquela época, eu devia ter uns 22, 23 anos. Ela falou, anota. E eu falei, poxa, ela tá interessada, tá pedindo pro menino anotar, tal. Enfim, dei o ouro lá na reunião, ela, obrigado, eu vou pensar. Eu falei, olha, pensa o tempo que você precisar, tal, vai com Deus, senhora. Aí ela chegou, foi embora. Depois liguei pra ela, falei, tal, não sei o quê. Né? Dei o preço, ela falou que ia pensar. Foi embora, então quebrei essa objeção, não sabia nem que existia isso. E aí chegou, liguei pra ela depois, ela falou, olha, eu já fechei com outro advogado. Aí eu, puxa vida, e tal, aí beleza. Depois eu encontrei, sabe quem no fórum? O menino que tava do lado da senhora. E ele tava lá, eu, ué, você aqui? Ele, eu sou advogado. Aí eu... Como assim? Fela da mãe. E ali eu olhei, eu falei, cara, essa foi a primeira experiência. A segunda experiência foi... Teve um caso que foi muito emblemático na minha vida. Eu aprendi tanto sobre vendas quanto sobre posicionamento de mercado. Chegou, tava numa... Era solteiro naquela época, amor, que fique registrado isso. Eu estava numa boate em Brasília. Não era uma boate, era um bar dançante. Estava num bar dançante. E aí, um segurança brigando com uma mulher negra na porta. E ela, eu só ouvi os gritos, isso é racismo, é isso não sei o quê. E aí eu, pô, já tinha tomado uns goró, advogado, né? Falei, pô, vou lá. Falei, o que houve e tal? A gente tinha até um conhecido em comum. Ela falou, pô, enfim, tive um problema, ele me chamou de macaca, né, tal. E eu falei, cara, eu vou te orientar aqui. Corre pra delegacia, faz isso, deu o proceder dela, porque isso é crime, pá, beleza. Depois ela foi pra delegacia, voltou com a polícia, enfim. Aí peguei o telefone dela, corri atrás de conseguir o telefone dela. Eu corri atrás, eu lembrava do primeiro e segundo nome dela. Aí eu achei uma matéria no correio, aí eu peguei essa matéria no Correio Brasiliense, fui no Facebook, achei o Facebook dela, que eu tinha o nome dela. Entrei em contato e falei, eu sou o rapaz que falou com você. Desde aquela época no Orkut eu utilizava Dr. Euro Júnior. E aí falei com ela do Orkut e do Facebook, nessa época já era Facebook. E aí chegou, beleza, marcamos uma reunião lá no nosso escritório. Meu escritório, gente, é aquele, quem me conhece. Quem não me conhece, eu tinha um escritório de mais ou menos 30 metros quadrados, um chão feio, que ele era encardido, e era encardido desde a última locação, não fui eu que encardi ele. E era um escritório muito pequeno, então eu sentava do lado da geladeira, do ventilador, não tinha ar-condicionado, um fax simile, na minha época ainda tinha fax. E, cara, tinha um micro-ondas ainda, ele cheirava marmita, porque eu sempre gostei de treinar, comia minhas marmitas até porque eu não tinha dinheiro. E aí chegou a hora que, cara, chamei ela para ir pro escritório. Ela foi no escritório, e aí eu cheguei, pô, tá aqui, esse é seu direito. Eu falei, eu vou explicar muito bem qual que é a estratégia processual para ela. Expliquei toda a estratégia processual. Tudo. Chegou, no final ela falou, o quê? Vou ter que pensar. Vou pensar. O seu tempo, sem pressão. Pá, vou conversar com minha família. Chegou, foi embora. E aí, mesma coisa, liguei para ela. Ela já fechei com outro advogado. E eu lembro que eu tinha tomado cuidado de chamar ela sem ninguém lá,
E quando eu vi que era ela sozinha, eu sabia que ela não era advogada, eu soltei o Moro mesmo, porque da última vez eu tinha sido plagiado pelo outro advogado. E aí chegou a hora que ela me contou, não, olha, eu falei, com quem que você fechou? Desculpa perguntar, porque eu fiquei angustiado. Aí ela, não, eu fechei com o doutor Eduardo. Fui atrás do doutor Eduardo. Porque esse doutor Eduardo, quando ela falou o sobrenome, eu falei, cara, ele estudou comigo. Ele é um semestre acima do meu. E aí fui lá, no edifício Barão do Rio Branco, lá em Brasília, visitar o Eduardo. Um prédio bonito e tudo mais, né? Chegou, eu fui ser atendido com ele. Pô, a secretária me ofereceu uma água, era um escritório mais bonito. Ela fez o meu cadastro, pediu meu telefone, pediu meu e-mail. Eu vi um certo profissionalismo ali. Quando entrou ali na sala, aí eu já ouvi e tal. Falei, Eduardo, chega aqui, pá. Aí ele, a que deve sua visita? Aí eu falei, pô, é o seguinte, você fechou o contrato com a fulana. E eu lembro que eu tinha cobrado R$4.000 dela. R$4.000. Nunca vou esquecer. Aí chegou e eu falei, pô, e ela acabou fechando contigo. Eu acho que eu tô errando em alguma coisa. Tô errando em alguma coisa no atendimento, não sei se é meu escritório que é mais, né, humilde do que o seu. Porque a gente veio da minha faculdade, nem eu nem você temos pós-graduação nem nada, era começo de carreira. Aí, o que você falou pra ela fechar com você? E ele falou bem assim, cara, eu tô lendo esse livro aqui. E me mostrou um livro que não é um livro de vendas, mas um livro que ajuda muito o vendedor, que era Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Já fica a dica. Livro muito bom. E aí, beleza. Chegou e eu, li esse livro. Depois desse livro, já comecei a me interessar. Ah, detalhe, ela fechou o contrato com ele. E ele falou que tinha utilizado técnicas desse livro, de escutar de forma empática. Tem várias regras que ensinam nesse livro, dá pra gente fazer um podcast só desse livro. E aí, o valor que ele cobrou dela, R$12.000. 3 vezes mais o valor. E ali que eu vou. Então eu falei, cara, essas pessoas estão sabendo algo que eu não sei. Esse advogado está sabendo, o Eduardo está sabendo algo que eu não sei. E ele me falou desse livro. E depois que eu li esse livro, que eu vi a importância do relacionamento, eu vi que vendas tem a ver com relacionamento. E eu comecei a me interessar por outros tipos de leitura. Gatilhos mentais, spin seller. E aí foi abrindo. E quanto mais eu fui estudando vendas, estudando, né, como quebrar objeções, cara, o que eu falo para o cliente, qual que é o principal desejo, qual é o principal medo do cliente, que eu tenho que falar isso, eu tenho que bater nessa tecla toda hora. E aí eu comecei a converter mais contratos, a aumentar a minha margem de lucro. Então, quando você começa a melhorar o seu script de atendimento ali, você começa a utilizar mais gatilhos mentais, você vai atingir uma área do cérebro chamado sistema límbico. E esse cara começa a, tipo assim, gerar medo ou desejo nele. Geralmente é sempre ou é dor, a gente já falou isso no primeiro podcast. Ou prazer. Ou é dor ou prazer. Ou você realça uma dor, cara, isso aqui pode acontecer com você. Se esse cara ganhar essa ação trabalhista aqui, você pode perder, você tem uma transportadora, você pode perder seu caminhão. A gente tem um produto para transportadora. Ó, esse daqui, ó, você pode ganhar um salário mínimo pro resto da sua vida, por causa da sua limitação física, auxílio acidente, a gente tem esse produto também. Prazer, ganância, né? Ambição. O cara quer esse dinheiro, você pode ganhar uma indenização. Seu voo atrasou, você pode ganhar uma indenização. Então, tudo isso. E aí, existem vários outros gatilhos que facilitam que o cliente tome a decisão de te contratar. Então foi aí que começou essa história de, cara, como você começou a vender. E eu descobri o seguinte, que todo mundo vende o tempo todo. Mas as pessoas vendem coisas diferentes e às vezes corriqueiras. Um exemplo, se você te vira e fala bem assim, amor, vamos lá, esse final de semana, o que a gente vai fazer no domingo? Almoçar. Com quem? Com meu pai. Beleza, a gente vai almoçar com o pai dela, domingo. Minha irmã, eu tinha chamado ela para, né, comer na sexta, ela não pode na sexta, tem um aniversário. Aí eu quero
Vê minha irmã também. Você quer ver seu pai. O que vai acontecer? A gente vai negociar. A gente vai entrar numa guerra. Cada um vai vender seu peixe. Exato. Eu vou virar pra você e falar, pô, amor, minha irmã, tal, tá com problemas pessoais. Pá. O que é isso? É um castigo? Meu pai tá doente, a gente precisa ver ele. E assim, ó, começou a venda. Um querendo vender pro outro. E, gente, vou vender o restaurante, você vai vender o cinema. Cara, quando você começa a entender que venda tá em tudo, você vê que é uma habilidade. E quando você detém essa habilidade, você começa a mandar no jogo da vida. E pode ver os grandes nomes dos grandes milionários. Quem era Carlos Wizard? Vendedor de curso de inglês. O Flávio Augusto, vendedor de curso de inglês. Geraldo Rufino, vendia latinha. Ele brinca, né? Só aumentei o tamanho da lata. Né? Agora vende caminhão, reciclagem de caminhão. Tudo isso, todas as pessoas de maior sucesso que eu conheço, em qualquer área, são as pessoas que buscam as habilidades de venda. E aí entra essa palavra que eu acho que é muito importante, né? Habilidade. Né? Porque muita gente eu acho que pensa assim, eu não sou um vendedor nato. Eu vou sempre ter que ser o cara do peticionamento. Não, amigo. É treinado. É treinado. Você, depois que a gente se conheceu, você já trabalhava em balcão. Trabalhava com vendas, né? Já trabalhava com vendas. Mas você deve estudar os gatilhos. O que você acha que aconteceu com você? Evoluiu com certeza. E aí, tem muita gente que acha o seguinte também. Eu acho que viola o código de ética da OAB. Persuadir alguém para entrar com ação. Porque tem uma parte do código de ética que fala o seguinte: incitar alguém a entrar com uma ação judicial. Mas só que logo posteriormente, ele fala do termo aventura judicial. Que é o quê? Você estimular alguém a entrar com uma ação que você não sabe se vai dar em alguma coisa, entendeu? Isso violaria o código de ética. Eu prometer pro cliente, tipo assim, ó, vou ganhar essa ação pra você aqui, cara, e tu vai ganhar 40 mil reais. Por exemplo, a gente faz o marketing daquele produto adicional noturno da Polícia Civil. Da Polícia Civil de Minas Gerais. Ali a gente fala em valores. A gente fez a média. O policial ganha de 40 mil reais em média. Então a gente fala de valores. Beleza? O lance a gente não promete valores. A gente fala indenizações que podem chegar a 40 mil reais. Pegou a visão? Então, você incitar para o cliente ali, ó, você vai ganhar, ou uma causa extremamente controversa, você virar e falar assim, não, vamos entrar com isso aqui que vai dar bom. Isso daí pode violar um código de ética. Tu contou a história lá no início sobre posicionamento de mercado. Tu acha que isso ajuda a vender ou não? A parte que o escritório do Eduardo era o melhor, enfim. Isso afeta? A venda. A venda. E outra coisa, eu acho que foi um erro que talvez tu tenha cometido também na história, que tu falou entre... que a gente sempre bate nessa tecla lá no Instagram, que a gente posta, a diferença entre consulta e atendimento, que tem gente que ainda confunde. Top. Vamos lá. Primeiro, posicionamento. O posicionamento diz muito sobre a estratégia de venda. Tá? Só lembrando que tem uns 3 posicionamentos. Qualidade de preço, que eu comparo com a BIC, com o Fiat Uno, que é o que? A pessoa está comprando um produto ou serviço pelo menor preço possível que garanta a ele aquela finalidade daquele bem ou serviço. Então eu compro a caneta com o menor valor possível para eu escrever. Quero uma BIC. Quero ter um carro, não quero mais andar de busão. Então agora eu quero uma caneta, um carro que me leve do lado A até o lado B. Pelo menor preço possível. Segundo posicionamento de razão, que é o que? Binômio conforto e segurança, que é o Honda Civic, que é uma Crown, uma Faber-Castell, que é uma caneta de 50 reais, 40 reais. O Honda Civic não é mais 50 mil, que nem um Uno, é 150 mil. Ali a pessoa tem conforto e segurança. Ela quer ter segurança, por exemplo, de uma caneta, que ela não vai estourar que nem uma Bic. Ou de um Uno que ele pode ficar no prego. Então ela quer ter segurança, ela quer ter conforto também.
No Civic você tem vidro elétrico e tudo mais. E tem um posicionamento de emoção, que é o quê? Exclusividade, status e alto desempenho. Que é uma Ferrari, que é uma Montblanc. Pô, você quer ser o melhor do Brasil tendo a Ferrari. Você quer ter a caneta que é mais cabulosa. Status. E na venda, você tem que estar muito ligado nisso. Por quê? Você tem que saber o porquê do cliente que é o seu produto. Então, a primeira coisa que você identifica é o posicionamento. Ah, não, esse cliente chega e fala, mas vem cá, eu já quero saber no WhatsApp aqui, quanto que custa? Cara, ele está se mostrando ser um cliente de posicionamento, qualidade e preço. Se o seu posicionamento não é razão, não é o seu cliente. Não é o seu cliente. Então não posso aproveitar? Depende. Pode tentar. Eu acho que você não deve descartar lead nunca. Nunca. Aí utiliza os gatilhos, as quebras de objeções. Exato. Você vai já sondar da seguinte forma. Olha, eu estou vendo que você está procurando, então é preço. Né? Então, se for assim, eu recomendo que você vá à Defensoria Pública. Porque lá, inclusive, é de graça. Mas se você quiser conforto de ter um escritório que vai acompanhar todo o seu processo, alguém que você pode tirar dúvidas do seu WhatsApp, a segurança de ter um escritório, né, como o nosso, um lugar... O que é melhor, hospital público ou privado? Aí a gente pode marcar uma reunião para te explicar sem compromisso. Em venda, essa palavra sem compromisso já antecipa uma quebra de objeção. Que vai falar de consulta e atendimento. Então já vê ele falar, não vou pagar, posso ir. E aí você vai falar, poxa, se esse cara for na reunião, você quebrou a objeção dele de preço, de querer saber quanto que é. Se ele falar, não, beleza, tchau, velho, não é teu cliente, não fica triste, pô. Não fica triste, não é seu cliente. Mas se ele falar, então, beleza, vamos conversar então. Cara, você tem a oportunidade de levar ele pra arena, pra reunião de fechamento. É onde você vai dar o seu show. É onde você vai empilhar gatilho mental nele o tempo inteiro, aumentar a percepção de valor, aumentar o desejo dele e fazer uma oferta. Se você dá o preço lá no WhatsApp, tu não aumentou a percepção de valor. Tu não aumentou, não gerou um desejo. Você só dá o preço depois que você joga os gatilhos mentais, depois que você ancora esse preço. E aí você dá o seu preço. Como é que é ancorar preço? É você virar e falar assim, olha, a tabela do AB, por exemplo, vou dar um exemplo aqui em direito de família. O divórcio é 6 mil. A guarda e regulamentação de visita é 4 mil. 6 mais 4, 10. A pensão alimentícia é 30%, no mínimo de 30 o RH, que vai dar mais, 8, 18. Mas, cara, você fechando tudo isso daqui com a gente, eu posso fazer aqui 12 de R$1.500. 12 de R$1.000. Porque, gente, uma dica. Brasileiro não compra o preço inteiro. Brasileiro compra parcela. Brasileiro compra parcela. Eu já dou meu valor parcelado. Aí você vai falar, Euro, você é doido, Euro. E se esse cara quiser pagar à vista? Ele vai me pedir. E eu dou desconto. E aí o desconto, eu já previ ele antes. Que é a minha taxa do cartão que eu falei 12 vezes. Mas aí, quando eu dou o preço parcelado, ele já está... Mas eu ancorei antes. Ele estava pensando, vou pagar 18, vou pagar 1.500. 12 de mil, sei lá. Cara, 12 de mil? Caraca, mano. Vou conseguir o que eu quero. Vantagem, já acha que está na vantagem. Exato. Então, tudo isso você quer levar para uma reunião de fechamento. Qual que é o passo a passo da reunião de fechamento? O lead chega pelo WhatsApp ou direct, uma ligação. Seu maior objetivo aqui é levar esse cara para uma reunião de fechamento. Nessa reunião de fechamento você tem que fazer uma apresentação de vendas, onde vai ter toda a parte de gatilhos mentais, gatilho da urgência, gatilho da autoridade, todos os gatilhos mentais que eu sempre ensino para a galera que estuda comigo. Depois, você vai antecipar a quebra de objeção. Então, vamos supor, ele fala o seguinte, PAD tem uma galera que ela tem uma objeção enorme. Não, tributário, perdão, tributário é um bom exemplo. Eu confundi o produto. Tributário é um bom exemplo. O cara, ele tem medo do governo
Dele processar o governo e a Receita vir e processar ele ou buscar outras coisas. Na minha apresentação de venda, a gente já tem que falar sobre isso. Falar, olha, você pode ficar tranquilo, porque não existe isso. Ó, aqui a gente já teve tantos clientes, ó, tivemos 120 clientes e nenhum foi processado pela Receita ou auditado depois das nossas ações. Isso não existe. Pronto, você já quebrou a objeção antes. E aí ainda vem o seguinte, a ancoragem. Aí você soma todos os preços e depois dá o seu preço. E ainda tem uma coisa que a gente chama de precificação dinâmica lucrativa. Que é algo... 3 propostas, normalmente. Exato. Quem que faz isso, você lembra? Cara, cinema. Cinema tem pipoca. Médio, pequeno e grande. A gente sempre acaba comendo a maior. E é que eles queriam vender. E era que eles queriam vender. E da mesma coisa pra gente aqui. A gente olha e fala, cara, Fórmula 3, mas tudo isso é técnica. E ninguém ensina isso pra gente na faculdade. Ninguém ensina a gente o direito. É a mesma coisa, sei lá, essa taça aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente tá pegando aqui uma taça, você que tá escutando aí no Spotify, Deezer, uma taça aqui de cristal dessa mulher maravilhosa. E aí, eu sei fazer a taça. Mas, cara, você tem que botar essa taça pra vender. Nos mercados. Como é que você vai chegar no dono do mercado e oferecer a tua taça? Ninguém te ensina isso. E aí você falou da... a diferença entre consulta e atendimento. Diferença de consulta e atendimento. Cara, atendimento é um processo de venda. Consulta é um produto. Quando no WhatsApp, no primeiro atendimento, você recebe os elementos de informação daquela pessoa e você vê que com uma consulta você resolve o problema dela, oralmente, numa reunião, você vai trazer uma promessa para ela e fala, cara, eu posso te explicar com uma consulta como resolver tudo isso. O valor da minha consulta é... Isso, eu ia te perguntar, valores. Aí qual que você pode cobrar? Entra no WhatsApp. Vai depender do seu posicionamento de mercado. Do seu posicionamento de mercado e da percepção de valor do cliente. Né? E o que eu gosto de fazer? De ancorar no WhatsApp o valor da consulta. Então eu jogo os gatilhos no WhatsApp. Eu viro e falo, olha, com isso daqui você já vai conseguir, vamos supor que seja, sei lá, algo que você resolva pronto. Tem uma questão fiscal, tributária, que o empresário ele consegue resolver direto com o contador dele. Que é só ele trocar alguns quinais que ele gera uma economia tributária. Ele muda de lucro simples nacional para lucro presumido. Ele tem que mudar um KNAI para fazer isso e ele tem que colocar um outro KNAI e fazer um split de pagamento de notas. Enfim, é algo que eu explicando isso para ele numa reunião, deixando ela gravada, ele mostra para o contador e o contador e resolve. E só nessa brincadeira ele vai economizar ali, um cara que fatura 2 milhões, ele vai economizar, cara, uns 20 pau por mês, 40 pau por bimestre. Cara, 20 mil reais por mês de economia, quanto que vale essa informação? Estou ancorando já. Eu mostro para ele, você fatura quanto? No WhatsApp, ele responde, pô, eu faturo 2 milhões. Eu falo, cara, só com essa consulta, que vai ser gravada, você pode mostrar para o contador, só te explicando como faz, você vai conseguir economizar 20 mil reais por mês. Essa minha consulta, que ela fica gravada, que eu ainda dou um suporte de mais 1 hora para o seu computador, ela vale 8 mil reais ou 20 mil reais. Na primeira consulta você vai ter economia pro resto da vida. Aí o cara vira, pô, aí é a consulta. Porque vale. E as pessoas pagam. Mas aí entra outro aqui. Cara, é um produto que eu quero vender. Vou pegar um tributário também. E a gente faz isso, gente, por exemplo, tem respostas que você pode dar em previdenciário, em trabalhista, em todas as áreas, consumidor. Quero saber se eu tenho direito. Que às vezes, você só com a consulta você resolve em todas as áreas. Mas agora vamos para o atendimento. No atendimento, esse cara não vai resolver o problema dele só conversando com você. É necessário uma ação. E todo o atendimento, ele é feito justamente com gatilhos mentais, com a apresentação de venda, que tem os gatilhos mentais, as quebras de objeções, a ancoragem de preço, para você fazer a oferta para esse cara. Fazendo a oferta para esse cara compra o seu produto, que é o contencioso ou o administrativo, né? Pode ser um uso capião extrajudicial na parte imobiliária, pode ser um divórcio extrajudicial na parte de família, pode ser um requerimento no INSS na parte previdenciária, pode ser um requerimento administrativo no presídio na parte criminal. Então, tudo
toda reunião de fechamento ela pode ser ou uma consulta ou um atendimento. Vamos para as dúvidas. Alguns alunos seus deixaram na caixinha de pergunta lá no Instagram. Pode ser? Vamos lá? Primeira dúvida. Posso passar o preço dos honorários pelo WhatsApp? Vamos lá. Regra. Não. Não pode. Porque senão você não vai usar os gatilhos mentais, antecipar as quebras de objeção e ancorar o preço antes de você fazer a oferta para o seu cliente. Antes de você falar, olha, meus honorários é tanto. Existe um processo que você tem que fazer na cabeça do cliente, falando os benefícios, falando quanto de prazer que ele vai ter se ele conseguir aquela liminar, aquela sentença procedente. Tem que gerar o desejo, aumentar a percepção de valor. Depois você tem que antecipar as quebras de objeção. O cliente já pode pensar, poxa, cara, e será que isso serve para mim? Você tem que mostrar que pessoas como ele conseguiram com jurisprudência. E aí chega na parte de ancoragem de preço. Você vira e fala, olha, se você fosse pagar tudo isso conforme a tabela da OAB, e você, tu vai pagar 18 mil. Mas na verdade, ó, tá aqui, tu vai pagar só 12 parcelas de R$1.000. E aí você faz todo o processo de venda. Se você faz isso direto no WhatsApp, o cara simplesmente vai olhar, você não vai gerar o desejo nele. E ele vai fazer leilão de preço com outras pessoas. E vai chegar e falar, porra, esse aqui foi o mais barato. E aí você não vai mostrar justamente os seus diferenciais. Os seus diferenciais. Pegou a visão? Certo. Na verdade, tu já falou um pouquinho, mas como seria esse script de atendimento? É realmente necessário? Como é que se faz? Muita gente tem vergonha de utilizar script de atendimento. Acha que, tipo assim, o cliente acha chato, um PowerPoint e tudo mais. Por que eu falo para usar? Para você não esquecer nenhum gatilho mental. Porque toda jornada de compra na mente, no sistema límbico, né, do cliente, ele tem que ser ativado para você conseguir cobrar mais caro seus honorários e aumentar a sua taxa de conversão de pessoas que chegam na sua reunião de fechamento e fecham contratos. Então, para mim, um script de atendimento não é algo decorado. Eu já vi vários professores falando, usa o meu script. Eu falo, usa a minha apresentação de venda. E lógico, eu faço um checklist antes das coisas que tem que ter na apresentação de venda. E eu mostro para o cliente, mostro o escritório, apresento e tudo mais, isso tudo faz parte. As pessoas sentem um profissionalismo quando você faz isso num tablet ou na sua televisão ou no seu notebook, ou no próprio celular. Já atendi cliente na rua porque não podia ir, consegui, você pode vir aqui embaixo do meu prédio, que era um dono de uma startup, o cara, faturando milhões, gerindo uma máquina gigantesca, falando, não tenho tempo, ocupadíssimo. Eu falei, cara, eu posso passar aí embaixo? Estou perto, a gente toma um café. Cara, eu levei no meu celular, contato fechado. Acho que gera até uma certa autoridade também, né? De mostrar o escritório, enfim. Autoridade e profissionalismo, de pessoa organizada. Isso. Vamos lá, próxima. Expliquei o direito para o cliente e ele buscou outro advogado. Aí foi o que a gente falou. Foi o que eu falei aqui, cara. Você não, presta atenção, você não entrega o direito, não explica o direito, não entrega o ouro para o cliente na reunião de fechamento. O que você tem que fazer aqui com ele é mostrar o que ele ganha, qual o benefício, qual a dor ele vai ter se ele não te contratar. Se você não tem que falar qual é a tese, o que você vai fazer, tá? Você vai falar, cara, a gente consegue numa estratégia assim a melhor indenização. Por quê? Porque a gente vai usar essas jurisprudências aqui que eu já tenho e que aí com isso você pode ganhar R$20.000 nessa ação indenizatória. Doutor, mas qual que é a tese? Qual que é o julgado? Você vai me permitir, mas isso daqui é algo que, vamos dizer assim, primeiro o cliente nem pergunta isso, mas se ele perguntar qual que é a tese, você fala, não, é a tese vencedora do STJ na terceira turma. Qual o número do processo? Já me perguntaram isso. E eu falei, para que você quer saber o número do processo? Eu devolvi. É para eu consultar, para eu mostrar para outro advogado, para pedir uma segunda opinião. Aí entrou uma objeção. Eu falei, não está confiante. Por que o senhor quer uma segunda opinião? Qual o ponto da minha apresentação aqui que você não se sentiu seguro? Aí eu fui quebrar a objeção dele. Entendeu? Porque ali eu identifiquei uma objeção. Mas o que eu digo é o seguinte, uma coisa é fato. Explicar o desejo para o cliente pode ser inclusive um erro. Por quê? Ele não quer saber
o direito. Ele quer saber o resultado. Ninguém compra uma furadeira. Você compra um buraco na parede. Não, quiçá você compra um quadro bonito, uma prateleira que você quer botar. Mas você tem que ter uma furadeira. Você quer o benefício. Então o cliente não quer escutar. Se você machuca o seu joelho e vai no ortopedista, você quer saber qual ferramenta que ele vai utilizar para puxar o seu joelho. Não, você pergunta, cara, eu vou conseguir jogar bola de novo? Então o cliente não quer que você explique o direito. O cliente quer que você dê uma contingência do benefício. O que é isso? Quais são as minhas chances, doutor? Pegou a visão? Demais. Muito bom. E se você utilizar essas técnicas, gente, sério, dos gatilhos mentais na reunião de fechamento, não falar o direito, além de ser uma reunião mais rápida, você economizar o seu tempo, além de ser uma reunião que passa mais credibilidade para o cliente, você aumenta a sua taxa de conversão. Show. Vamos falar sobre as quebras de objeções. Eu tenho algumas frases aqui que são muito corriqueiras de alguns clientes. Vamos lá. O que responder quando o cliente diz que tenho que pensar? Isso daí eu chamo de falsas objeções. Tem dois tipos de objeção, a objeção verdadeira e a objeção falsa. A falsa é quando ele não quer te falar a verdadeira. Então, por exemplo, ele não quer falar que achou caro. Aí ele vai e fala, pô, eu tenho que pensar. Tenho que pensar. E como quebrar essa objeção? Com uma pergunta. Toda objeção se quebra com uma pergunta. Por quê? Senão você entra em choque com o cliente. Você fala, vou pensar, e você fala, poxa, cara, não precisa pensar, é a melhor decisão. Acho que nunca é enfrentar, né? Nunca. Porque vai ficar ele falando, não, pô, preciso de pensar. Por que você quer tirar o meu direito de pensar? E vai ficar você meio que forçando a venda. Não, você nunca vende, você ajuda o cliente a comprar. Estamos falando de vendas aqui, presta atenção, você não vende, você ajuda o cliente a comprar. É isso. Quem precisa de você é o cliente. Você não está precisando do advogado. Quem está precisando é ele. Ou ele tem um processo, ou ele está com medo de alguma coisa, ele precisa de você. Vira essa chave. Vira essa chave na sua advocacia, de verdade. Porque senão, cara, você sempre vai se botar numa posição desprivilegiada na negociação. Lógico, quando você tem um caixa maior, você fica mais confortável de estar nessa posição. Mas então, cara, seu cérebro mentaliza ali, velho, sei lá, 100 mil reais na sua conta. Seu cérebro não sabe o que é verdade ou mentira. Chega ali e fala, cara, eu já tenho, eu vou conseguir 100 mil reais. Estou investindo aqui no marketing, estou fazendo um negócio certo, eu vou faturar alto. Eu não preciso aceitar migalhas de ninguém. E não aceita. E aí, quando ele fala, então, vou pensar, eu tenho que fazer uma pergunta. E a pergunta é para você achar a objeção verdadeira. E aí você chega e fala assim, entendo o que você quer pensar. É importante pensar antes de tomar uma decisão. Contudo, quais pontos principais você gostaria de refletir? Anotem isso, gente. Pega papel e caneta. Isso é forte, porque o cara vai virar e falar, pô, eu não sei se cabe no meu orçamento agora. Pronto, aí você achou a objeção verdadeira. Aí você fala, poxa, e se a gente facilitasse o pagamento? Quanto o senhor poderia dar de entrada? E aí tu vai quebrar a objeção verdadeira. O que mais perguntava de objeção? Vamos lá. Vou conversar com fulano, sócia, esposa. Essa acho que é bem comum. Também é objeção falsa. Também é falsa. É falsa. Ele não quer falar qual que é a objeção verdadeira. Pô, eu tenho que consultar meu sócio. Cara, se ele foi para a reunião de fechamento, ele tinha poderes para fechar com você. Sozinho. E ele está escondendo a objeção verdadeira. Tem como você antecipar objeções falsas. Essa dica vai ser foda, anota essa. Que é o quê? No WhatsApp você pergunta assim, vem cá, você é o tomador de decisão da empresa? Antes da reunião. Boa. Você é o tomador de decisão da empresa? Aí, ou você quer chamar mais alguém para participar dessa reunião? Aí, não, tal, eu posso ir sozinho. Isso aconteceu comigo agora. Chegou um cara e ele teve uma objeção de preço. Essa vale a pena contar a história. Ele virou empresário e ele virou assim, cara, era um produto tributário, né? Eu estou trabalhando muito com produtos tributários ultimamente. Lá no escritório a gente tem produtos em todas as áreas, mas as margens do tributário são muito boas e também atraindo a área. Mas eu só vendo. Eu fiz um combo de produtos jurídicos e nesse combo
tinha produtos de direito do consumidor, que eram termos de uso para a empresa dele, tinha um compliance trabalhista, também, que ele queria que a gente fizesse os contratos CLT de todos os empregados e tudo mais. E tinha um tributário, então não era só tributário, mas só que o tributário ia fazer ele economizar uma grana. E aí ele chegou e me deu a objeção de, porra, eu tenho que ver com minha esposa e tal. E eu tinha feito essa antecipação. Eu falei, poxa, Alex, vou falar só Alex porque tem 1 milhão de Alex. Poxa, Alex, mas tu não falou que eu era tomador de decisão, rapaz? Tem que conversar com a esposa dele é a sócia. Aí ele, cara, porque a empresa a gente tá com caixa apertado e tal, não sei se a gente vai ter condições de te pagar. Aí ele falou já a verdadeira. Falou a objeção verdadeira. E olha como é que eu quebrei essa objeção. Eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, me dá uma entrada de uma parcela, que eu já ofereci para ele 3 parcelas, eu me dá uma entrada de uma parcela e não que é meu custo, e você pode parar de me pagar. E eu vou correr atrás do tributário só. Quando economizar? Quando você economizar, que vai ser coisa de 3 meses, e você sentir a sua primeira economia, você paga o restante, eu te entrego o restante, mas a gente amarra o negócio aqui. Porque senão eu não consigo te dar o benefício desse preço. Vai deixar de ser um combo. E aí foi a hora que ele fechou. Fechou e tinha que falar com a mulher. E ele não precisou falar mais. Pegou? Temos outra aqui. Quero consultar uma segunda opinião. Seria parecido com a da esposa, não? Mesma coisa da esposa. Mesma coisa da esposa. Objeção falsa. Ele está escondendo uma objeção verdadeira. Então o que você vai fazer? Você vai perguntar para ele, vem cá, mas quais pontos você queria ver nessa segunda opinião que não ficou claro no que eu te apresentei aqui? Pergunta, quebra de objeção, pergunta. Aí ele, às vezes ele fala, não, pô, é porque, enfim, pode ser o preço, pode ser tal, mas eu achei que eu tinha mais chances. Aí você pode contornar essa objeção, mas olha, eu não te mostrei essas jurisprudências que você tem chance, vou te mostrar mais uma. Aí você mostra outra para tentar reverter isso. Nosso escritório já atuou num caso assim, se for essa objeção real, mas a maioria, 90% das objeções é de preço e tem como quebrar elas. E quando o cliente fala, eu já tenho um advogado? Essa é uma objeção perigosa, né? Tipo assim... É, porque se ele te procurou e ele já tem um advogado, aí tem. Essa é a forma de quebrar essa objeção. Cara, mas mesmo tendo um advogado, o que levou você a me procurar? De novo, quebra a objeção com... Pergunta. Se você já tem um advogado, o que te levou a me procurar? E aí ele vai trazer, ele vai te vender para ele. Ele vai falar, não, pô, é porque você já tem uma autoridade. Não, pô, é que eu senti segurança no seu vídeo. Não, pô, é porque eu não tô gostando do meu outro advogado, do atendimento dele. Aí você vira e fala, olha, então se você pega o motivo que ele disse e fala, não, realmente, então você veio para a pessoa certa. E por que você não vai prosseguir com o negócio? Aí, às vezes ele pode estar trazendo uma outra objeção, pode ser de preço, pode ser de confiança, enfim, boa visão. Mas uma coisa é, a maioria dos advogados eles têm medo dessa objeção. Eles travam por causa do código de ética, eles viram e falam, pô, eu não posso mais falar, ele já tem um advogado, isso não é verdade, porque foi o cliente que te procurou. O que violaria o código de ética é você falar mal do cliente, mas a partir do momento que você faz uma pergunta para ele e fala assim, mas vem cá, mesmo com o advogado, por que você me procurou? Ele está se convencendo que você é melhor. Você fez ele quebrar a objeção para você. E quando o cliente fala, eu não preciso disso agora? Essa é difícil de quebrar. Essa é uma das objeções mais difíceis, principalmente quando é um benefício. Porque ele vira e fala, cara, tem um monte de coisa para resolver, principalmente o empresário. É mais difícil. Cara, tem um monte de coisa para resolver. Né? Por exemplo, seu pai, o negócio da holding familiar. Ah, não, se ele fica adiando. Adiando, é um benefício. E... É que na verdade é um benefício mais futuro, digamos assim, por isso que adia, né? Mas se mostrar talvez que o benefício hoje, né, seria... talvez ele adiantaria isso. Aí você tem que gerar uma escassez. Aí muitos advogados falam bem assim, euro, como gerar escassez? Cara, existem várias desculpas que você pode dar para gerar uma noção de oportunidade para aquele cliente te contratar. Uma que eu utilizo muito. Quando ele fala, pô, euro, cara, adorei o produto, mas vou deixar para depois. Eu viro e falo, não, beleza.
Mas vem cá, por quais motivos então você me procurou agora para resolver? Lembra? Objeção com pergunta. Aí ele vai falar, não, pô, foi agora porque era interessante. Aí você vira e fala. Aí você gera uma oportunidade única de escassez para ele. Pô, cara, vou jogar real contigo. Falta um fechamento de contrato para todo o meu escritório bater a meta. Se tiver mais pro final do mês ali, se você fechar comigo, eu te dou 20% de desconto. Mas tem que ser agora. Aí o cara vira e fala, poxa... A urgência também, né? Quando será que o euro vai poder bater a meta? Aí tu já jogou a bola pra ele. É a hora que você consegue fisgar o cara que tá em cima do muro. Você consegue pegar esse cara. E por último, o que responder quando o cliente diz: será que eu consigo os mesmos resultados do que proposto provavelmente ali na apresentação, né? E a gente mostra umas jurisprudências, né, na apresentação de venda. E aí ele fala assim, pô, mas será que eu vou conseguir? E geralmente ele puxa alguma particularidade do caso dele. Tipo, poxa, mas meu imóvel é mais barato, a questão de TBI, restituição de TBI. Mas, pô, será que eu vou conseguir restituir 30 mil reais de TBI, sendo que o meu imóvel é muito mais barato? É a hora que você vai ter que mostrar o ponto em comum. Você fala, não, mas você tem os mesmos direitos. Faz sentido de você ter os mesmos direitos que esse outro cliente ali que eu mostrei a jurisprudência? Você tem A, B, C, D, que são os requisitos. Somente alterar o valor não vai tirar o seu direito de receber alguma coisa, algum valor nessa sessão. Então não vale a pena você estar entrando, ou você vai deixar esses X reais que você receberia ali pro governo. Entendeu? Pegou a visão? É isso. Você está se sentindo uma melhor vendedora do que disso tudo? Agora vai perder todas as vendas pra mim. Gente, ela é filha de seu Adilson Boen, já é comerciante, vendedora nata. Mas ó, quebrando a objeção, não existe isso de vendedor nato, existe de quem treinou mais. Eu fui treinada desde cedo. Ué, desde quando você trabalha na loja do seu pai? Na verdade ele me botava pra trabalhar desde quando eu era pequena. Então, aí você conviveu com venda. Como você conviveu, executou, treinou, hoje mesmo no jovem... É uma habilidade. Mas com certeza. O advogado que nunca treinar, nunca vai adquirir. Isso é de qualquer conhecimento. Mas... Exato. Show de bola. Se você chegou até aqui, gente, manda esse podcast pro seu amigo advogado. Não deixe de curtir aqui, né, de se inscrever nesse canal. É sempre bom estar com vocês. E é isso. Ó, no próximo podcast eu vou falar sobre um negócio chamado Produto Estrela. Produto Estrela é um produto que ele tem 2 benefícios muito importantes. O primeiro deles é venda escalável. O que é isso? Você vende para muitas pessoas o mesmo produto. E o segundo é uma operação replicável. O que é isso? Você com a mesma petição, você faz quase todos os casos, vai mudar só alguns dados. Então é Ctrl+C, Ctrl+V na petição. As famosas ações de massa. Muita gente acha que a ação de massa, amor, é só para você atuar em prol de grandes empresas. Mas não, no nosso escritório a gente atua muito em massa, mas, por exemplo, ações da revisão da vida toda, ações de sindicatos que já conseguiram um benefício na justiça e a gente atua para os sindicalizados só na parte de cumprimento de sentença, ações trabalhistas contra grandes empresas. Então, tudo isso daí é ação de massa e como você pode estar ganhando dinheiro de forma escalável com isso. Então, não deixa de acompanhar nosso próximo podcast, desejando para vocês aí um beijo. Um beijão, fiquem com Deus, né? Deixa um beijo. Beijo, povo. Depois. Beijão. Tchau. Tchau.